A casa mais famosa da América, a Casa Branca, está impregnada de história. Aparentemente também possui fantasmas. 3 fantasmas assustadores assombram a Casa Branca. Número 3, Sr. Burns. Harry Truman, segundo muitos relatos, era um homem honesto. Um ex-dono de loja de roupas, que foi jogado no centro das atenções como vice-presidente sob Roosevelt. Depois jogado na presidência por Franklin D. Roosevelt faleceu em 1945. Truman era um homem valoroso, conhecido pela sua franqueza e gestão direta. Então, quando ele começou a relatar que via fantasmas pela Casa Branca, as pessoas não puderam deixar de levá-lo a sério. Truman começou a ter experiências paranormais em 1946, um ano após assumir o cargo. Enquanto sua esposa, a primeira-dama Bess Truman, estava fora da cidade, Truman foi acordado por uma batida em sua porta no meio da noite. Uma batida tarde da noite. O som de uma porta abrindo ou de um presidente é comum. Então Truman vestiu seu roupão e chinelos e foi atender. Quando ele abriu a porta, ficou surpreso ao ver que não havia ninguém lá. Depois de olhar pelos corredores e não ver uma alma, ele fechou a porta e a trancou, e voltou para dentro da residência da Casa Branca. Enquanto voltava para a cama, ele ouviu passos vindo do quarto de sua filha. Truman estava confuso porque sua filha, Margaret, tinha ido com Bess em sua viagem. Depois de verificar o quarto e não encontrar uma alma viva à vista, Truman chamou o serviço secreto para verificar o local. Ele perguntou se alguém tinha estado perto de seus aposentos naquela noite, mas o serviço secreto disse que ninguém tinha estado na residência durante toda a noite. O agente sabia disso porque tinha estado de vigia na única escada por horas. Perplexo, Truman escreveu uma carta para sua esposa sobre sua experiência. Ele brincou que Bess é melhor vir e me proteger antes que alguns desses fantasmas me levem. Ao assumir o cargo, os presidentes geralmente eram informados sobre o estado da nação por seus principais conselheiros, mas Truman, obviamente, não foi informado sobre a história assombrada dos Estados Unidos. Ele foi apenas informado sobre a história da Casa Branca. Porque se ele tivesse sido, teria sido informado que não era o único a vivenciar tais coisas. O antecessor de Truman, FDR, também viu um fantasma na Casa Branca. De acordo com a costureira de longa data da mansão, Lillian Parks, Roosevelt uma vez ouviu uma voz desencarnada chamar da sala oval amarela: "Eu sou o Sr. Burns." Roosevelt informou a um guarda: "Eu sou o Sr. Burns. Eu sou o Sr. Burns." Após o incidente, o guarda disse ter ouvido minha voz. Uma vez, o agente disse, pensando que era o então secretário de Estado James Burns, ele foi investigar, apenas para não encontrar ninguém por perto, e certamente não o secretário de Estado, que não havia se registrado na mesa de segurança naquele dia. Mas em vez de imaginar o Sr. Burns dos Simpsons rondando a Casa Branca, imagine em vez disso David Burns, um homem fanfarrão, preconceituoso, desagradável, teimoso e azedo em um casaco de fazendeiro do século XVIII. Burns foi um dos primeiros residentes do que se tornou conhecido como Washington, Distrito de Colômbia. Sua família possuía vastas extensões de terra por toda a área. Então, quando o governo dos Sesmiais, particularmente George Washington, pediu-lhe para doar a área como a fundação para a nova capital do país, o Sr. Burns gentilmente disse a Washington para ir cortar uma cerejeira. Ele era notoriamente conhecido por processar quem pisasse em sua terra. Então ele rapidamente rasgou a oferta de Washington de $5.000 por acre no dinheiro de hoje e insultou a esposa do presidente, Martha, por boa medida. E desde então, Washington começou a tentar expulsar Burns da área. Ele ameaçou usar domínio iminente para obrigar Burns a vender sua terra. O que Burns fez lentamente, acre por acre, ao longo dos próximos 10 anos, ficando cada vez mais amargo e ressentido após cada venda.
Burns faleceu em 1799 na sua fazenda, em frente ao monumento a Washington. Parece que ele levou seu ódio pelo governo e por George Washington consigo, para a vida após a morte e para os corredores da Casa Branca. Ainda assim, o velho David Burns não é o único fantasma assustador na mansão executiva a aparecer durante o século XX. Uma presença fantasmagórica foi percebida anos antes, em 1911. Mas esse poltergeist não pertencia a um homem. Pertencia a um menino pequeno que estava causando grandes problemas. Número 2. A Coisa. O presidente William Taft era um homem grande. Ele era grande em política externa, grande em legislação antitruste e até mesmo grande em banhos. É por isso que começou a circular o boato de que ele uma vez ficou preso na banheira da Casa Branca com seu corpo volumoso. Talvez seja por isso que o presidente Taft não era muito fã de fofocas. Em 1911, 2 anos após o início de sua gestão, as fofocas fervilhavam que a Casa Branca dele estava assombrada. Durante aquele ano, o confiável ajudante militar de Taft, Archie Butt, escreveu uma carta para sua cunhada, Clara, para contar o que ele descobriu desde que Taft assumiu o cargo. Muitos funcionários da Casa Branca têm compartilhado histórias de sentir uma presença fantasmagórica durante suas tarefas diárias. As manifestações, eles disseram, ocorreram no nível superior da Casa Branca na residência. Alguns empregados e mordomos ficaram tão assustados com o que encontraram que pensaram em deixar seus empregos. Uma das arrumadeiras disse pessoalmente ao Butt que o que quer que estivesse espreitando no andar de cima havia sido sentido mais vezes do que visto. Então a equipe passou a chamar simplesmente de A Coisa. Art falou com um empregado, Sr. Johnson, que estava na lavanderia com as empregadas. Quando ela saiu e gritou, tendo sentido uma mão repousar em seu ombro. Mesmo que o Sr. Johnson não estivesse ao alcance do braço da mulher, Johnson mencionou seus colegas sentindo uma presença que os observava enquanto trabalhavam. Em uma instância, a assistente pessoal da primeira-dama desmaiou ao ver a coisa. Ao acordar, ela relatou, pegando um vislumbre fantasmagórico de um menino entre 11 e 14 anos com cabelos loiros desgrenhados, observando-a dobrar a roupa com tristes olhos azuis. Embora Art não acreditasse em fantasmas, ele achou a história divertida o suficiente para chamar a atenção do presidente, que ficou furioso. Ele ordenou a Butt que não falasse mais sobre tais histórias, por medo de os jornais pegarem a história e fazerem um escândalo com ela. Então Taft ordenou a Butt que reunisse a equipe e os repreendesse por perpetuar tal absurdo. Para esclarecer, qualquer membro da equipe que recontar uma história de fantasma na Casa Branca será imediatamente demitido. Durante o briefing de Butt, Taft disse a ele que nem deixaria seus filhos lerem histórias de fantasmas. Mas então, ele apenas pediu a Butt mais detalhes do suposto assombramento, incapaz de conter sua própria curiosidade talvez. Legendas pela comunidade amara.org. 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 Legendas pela amara.org. Legendas pela comunidade amara.org. Legendas da comunidade amara.org. Legendas da comunidade amara.org. Legendas da comunidade amara.org. Legendas pela comunidade amara.org. Legendas pela comunidade amara.org. Legendas pela comunidade amara.org. Franklin Jr.,
que viveria apenas 3 dias. 3 anos depois, eles receberam outro filho, Frank Robert, mas aquele pequeno menino sobreviveu apenas 4 anos, graças a uma epidemia de tifo. Em 1841, Jane teve seu terceiro filho, Benjamin. Benny, como ela o chamava, cresceu para ser a menina dos olhos de sua mãe. O menino era uma boa companhia para ela nos dias e semanas quando Franklin concorria à presidência em 1852. Em novembro daquele ano, Franklin Pierce foi eleito para o cargo, tornando-se o 14º presidente dos Estados Unidos. Eleito, passou os próximos 2 meses viajando pelo país para conhecer seus eleitores. 2 meses antes de sua posse, Franklin, Jane e Benny estavam viajando na ferrovia Boston e Maine quando um dos eixos do vagão de passageiros quebrou. O trem foi para o lado, quebrando o acoplamento e enviando o vagão de passageiros para um barranco de 15 pés de altura. Enquanto o vagão de passageiros descia a colina, Franklin estendeu a mão para Benny, mas não conseguiu agarrá-la, e o menino foi puxado para o monte de escombros no fundo do barranco. Quando o acidente se acalmou, os Pierces correram para o filho, cujo rosto estava coberto por um boné. Removendo o boné, horrorizaram-se ao descobrir o rosto de Benny esmagado no acidente. O garoto de 11 anos foi morto na hora. Dizia-se que Jane Pierce estava inconsolável, não tanto chorando, mas andando por aí e falando de maneira ininteligível. No trem de 60 pessoas havia somente uma. No trem de 60 pessoas, somente o jovem Benjamin morreu. Alguns meses depois, Franklin e Jane entraram na Casa Branca, ainda em luto. Franklin começou a beber muito, resultando em decisões presidenciais questionáveis nos próximos anos. Mas Jane estava praticamente catatônica pela morte de seu filho. Ela passou a usar preto o tempo todo e se trancou em seus aposentos, sem vontade de sair, nem mesmo para uma refeição. Ela ficou conhecida pela equipe como a Sombra da Casa Branca. Ocasionalmente Franklin tentava falar com ela, mas só ouvia as suaves melodias de música triste de piano vindo através da porta. Ela culpava o marido por isso e se culpava por ter se casado com ele. Ela acreditava que sua miséria e a morte de seus 3 filhos eram o castigo de Deus por ter ido contra os desejos de seu pai. Então ela também culpou Deus. Então ela abandonou a religião. Com o conhecimento de outros maridos, a senhora Pierce logo escreveu uma carta para Hydesville, Nova York. Foi lá que as 3 mulheres, Leah, Kate e Maggie, inventaram seu próprio tipo de nova religião, chamada espiritualismo. As irmãs Fox estavam ganhando fama. Elas eram conhecidas por fazer reuniões em sua fazenda para tentar comunicar-se com espíritos. Elas praticamente criaram a seção espírita atual. A primeira-dama secretamente convidou as irmãs Fox para a Casa Branca, onde realizaram uma sessão espírita na tentativa de se comunicar com o pequeno Benny no além. Há poucos registros, se existirem, do que aconteceu na sessão espírita. Tudo o que se sabe é que, depois disso, Jane Pierce enviou uma carta para sua irmã, na qual descreveu ver Benjamin em seus sonhos. Mais tarde, a equipe da Casa Branca relatou que, quando passavam pelo quarto da senhora Pierce, a música do piano era menos um canto fúnebre e mais uma melodia animada para acompanhar os sons de risos e gargalhadas vindos de dentro do quarto, onde eles disseram parecia que ela estava brincando com uma criança. Em 2020, a ex-primeira filha, Jenna Bush, relatou seu próprio encontro fantasmagórico, contando aos entrevistadores que uma vez ela e sua irmã, Bárbara, foram acordadas no meio da noite pelos sons de música de piano vindo da lareira. Nós pulamos nas camas, ela disse. Estávamos aterrorizadas. É difícil culpá-los.
Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que você tenha gostado. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, por favor, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, confira também nosso outro canal Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos de histórias de crimes estranhos e verdadeiros. Encontre-o em youtube.com, Criminally Listed. Temos um podcast sobre casos solucionados. O Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde houver bons podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.